Que Deus te abençoe e que os céus te guardem. É muito bom ter você aqui conosco. Por favor, prepare o seu coração, prepare a sua fé, reserve esse tempo de qualidade para Deus. Neste exato momento, nós estamos dentro de uma igreja virtual e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração e você vai sair desse culto hoje mais do que abençoado, tá certo? Porém, antes de nós entrarmos na mensagem, por favor, prepare um copo com água, se possível. Nós sempre usamos o copo com água como um ponto de contato. Daqui a pouco nós vamos realizar uma corrente de oração poderosa. Aonde tem oração tem resposta, aonde tem oração tem comunhão com Deus, aonde tem oração existe vidas transformadas e eu tenho certeza que o Senhor estará tocando na sua vida. Escreva também aqui nos comentários, mas por favor, escreva com toda a sua fé, não escreva de qualquer forma, escreva crendo que o Senhor vai tocar na sua vida. O Senhor Jesus falou que tudo que duas ou mais pessoas concordassem acerca de qualquer coisa na terra seria concordado nos céus. Nós vamos daqui a pouco concordar que essa semana seja uma bênção na tua vida, que o poder de Deus venha tocar exatamente na área da sua vida que você tanto precisa. Então escreva o seu nome e a área da sua vida que você está precisando do toque de Deus, tá certo? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Repito, reserve esse tempo de qualidade para Deus, porque enquanto você está dentro dessa igreja virtual, assistindo esse culto online, o Senhor está edificando a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua casa está sendo transformada num santuário para Deus. O texto sagrado diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Veja, preste bastante atenção. Ele diz, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança as provações. Porque uma vez suportando essas provações, Deus nos recompensa com a coroa da vida. Aqui nós podemos levar essa mensagem em dois aspectos. Tanto no aspecto espiritual, a coroa da vida, a salvação, que é aquilo que há de mais importante e que todos nós devemos colocar como prioridade, como também o toque de Deus na nossa vida, no mundo físico. Você sabe que existe um mundo espiritual e existe também um mundo físico. E eu só consigo ver a manifestação do Senhor na minha vida, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, se eu perseverar. E esse hoje, infelizmente, é um dos grandes ou um dos maiores problemas na vida dos crentes, na vida dos cristãos de hoje. Os cristãos querem que Deus lhes abençoe, que Deus toque na sua vida, mas eles não perseveram. E isso é utopia, eu preciso suportar. Ele está falando aqui sobre as provações vêm, as lutas da vida, as batalhas da vida vêm para mim, vêm para você, vêm para todos nós. E vence aquele que suporta, vence aquele que persevera, até o fim. Aquele que as batalhas da vida vêm, mas ele não desanima, ele não desmaia, ele sente até o peso do cansaço. Existem momentos na vida que a gente pensa até em desistir, não é fácil. Somos seres humanos, o que corre nas nossas veias não é sangue de barata, mas ele tem em sua mente, não, eu preciso perseverar. Eu preciso suportar essa provação, porque uma vez eu suportando, eu vou ser um homem, uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada você sabe que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Nós só vamos desfrutar essa felicidade que vem de Deus quando eu suporto, quando eu persevero aquilo que você tanto deseja, aquilo que o Senhor, a senhora tanto almeja de Deus. Repito, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico, está exatamente do outro lado
das batalhas da vida, do outro lado das lutas da vida. E o mal, ele não é burro, o mal, ele não é tolo. Aprenda uma coisa, gente maravilhosa. Todas as vezes que você se deparar com uma grande luta, uma grande batalha se levanta na sua vida, você pode ter certeza que por trás dessa batalha existe uma bênção, um galardão te esperando. Repito, isso se dá no mundo físico, as bênçãos, as promessas de Deus se tornando em realidade em nossas vidas, como isso também se dá no mundo espiritual, que é nós perseverarmos até o fim, e quando a morte vier nos buscar, você sabe que a morte faz parte da vida, nós estaremos com Cristo no seu reino. Mas isso, repito, é para todos, pastor? Não. Como está escrito aqui, é para aqueles que perseverarem até o fim. É para aqueles que suportarem as provações, os embates da vida, as batalhas da vida. Não desanime. Seja um homem firme, meu amigo. Seja uma mulher firme, minha amiga. Tudo que o mal quer é que você desanima. Preste bastante atenção. Entenda isso pelo amor de Deus. O mal não precisa que você caia no pecado. O mal só precisa que eu não suporte as provações. O mal só precisa que eu desanime da minha comunhão com Deus, da minha vida com Deus. Uma vez isto acontecendo, você pode ter certeza que eu serei acometido por uma coisa chamada morte espiritual. Não deixe a morte espiritual dominar, destruir a sua vida. Aliás, essa é a nossa maior batalha. É os anos se passarem e até o último instante da minha vida, da sua vida, nós perseverarmos até o fim, suportarmos as provações, como está escrito aqui no texto sagrado. Vamos continuar a leitura. Versículo 13, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Veja bem, aquilo que nós cobiçamos é aquilo que conduz a nossa vida. E aqui há um perigo muito grande. O que você tem cobiçado? O que os teus olhos, os teus ouvidos, por isso, abre um parêntese aqui, você precisa tomar muito cuidado com o que os teus olhos te oferecem, com o que os teus ouvidos têm ouvido. Porque, repito, a Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça quando esta nos seduz. Você sabe que um dos adjetivos de Satanás é que ele é o sedutor de todo mundo. Satanás sempre vai querer nos seduzir. O mal sempre vai querer nos chamar, nos atrair para o pecado, pois o mal sabe que o pecado é a arma que ele tem para separar o filho do pai, a criatura do Criador. Por isso, mais uma vez, eu te faço essa pergunta: qual tem sido as suas cobiças? Você tem colocado as coisas celestiais, as coisas de Deus como a sua prioridade? Você tem colocado o Senhor como a prioridade maior da sua vida? E repito, aquilo que nós cobiçamos é exatamente isso que conduz a nossa vida. Você sabe que a vida ela é feita de escolhas. Todos os dias nós acordamos, levantamos e fazemos escolhas, desde a roupa que nós vamos vestir ou ao pecado que nós temos que vencer. E esse é o grande problema da cobiça. Qual, pastor? O mal, ele sabe exatamente qual é o teu ponto fraco. O mal, ele sabe exatamente qual é o meu ponto fraco, e você pode ter certeza que o mal, ele vai
te atacar, me atacar, trazendo a sedução do mundo exatamente no nosso ponto fraco. Exatamente. Por exemplo, dar um exemplo simples para você. A gente vive uma luta constante, é ou não é verdade, contra o peso, contra a balança, é ou não é verdade? E sempre a gente tem que estar regulando a dieta para perder peso, porque, né, se não nos controlarmos, principalmente depois que a gente passa dos 40, as coisas vão ficando mais difíceis, inclusive perder peso. Por exemplo, eu tenho facilidade para me dominar com o que se diz respeito à comida, mas existe uma sobremesa que, quando me oferecem, eu posso estar fazendo a dieta que for, essa sobremesa ela me tenta, que é o famoso doce de leite. Eu sou apaixonado pelo doce de leite. Me ofereceu doce de leite é batata eu sair da dieta. A mesma coisa é o pecado. O mal sabe qual é a tua, entre aspas, sobremesa predileta. O mal sabe qual é a minha sobremesa predileta. E ele vai trazer numa bandeja e oferecer para você exatamente isso. Por isso que no início o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Todos os dias nós somos provados. Repito, todos os dias nós acordamos e assim que os nossos olhos se abrem, começa a luta contra o pecado, a luta contra tudo aquilo que vem para nos afastar de Deus. Assim que Deus nos dá a benevolência de abrirmos os nossos olhos, ali começa uma batalha espiritual. Você pode ter certeza disso. Quando você acordar, Deus te deu o benefício, a benevolência de você abrir os seus olhos. Ali está começando uma batalha espiritual, onde você deve fazer escolhas e vencer as tentações, vencer as provações da vida, os pecados, o desejo de desistir, o fracasso, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de meditar na palavra. Repito, tudo nesse mundo, gente maravilhosa, contribui para que a gente venha se afastar de Deus, para que a gente venha se esfriar. É igual o casamento. Casamento, se você não vigia, se nós se nós não vigiarmos, deixarmos cair na rotina, o casamento vai se esfriando. O casamento vai baixando o nível do casamento. A mesma coisa. Lembra que eu sempre falo para vocês que o relacionamento entre o homem e Deus é muito parecido com o relacionamento marido e mulher, pais e filhos. A mesma coisa com que se diz respeito, usando agora o exemplo do casamento. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. Por isso que lá está escrito, né? E não apagueis o espírito. Olha o que ele diz: não apagueis o espírito. Sou eu que não posso deixar o espírito apagar. Sou eu que tenho que estar ali alimentando a fogueira, colocando a brasa e não permitindo que o fogo, que a brasa se apague. Como, pastor? Mantendo a comunhão com Deus, na oração, no jejum, na vida com Deus, na leitura da palavra, mantendo a minha fidelidade a Deus. Grave isso, gente maravilhosa, dentro do seu coração. Vamos continuar a leitura, mas antes eu só queria te fazer dois pedidos. Você já escreveu o seu pedido de oração? Se não escreveu, por gentileza, escreva rapidamente com toda a sua fé. Daqui a pouco nós vamos fazer uma corrente de oração. Prepare o seu copo com água. Nós sempre usamos o copo com água como um ponto de contato. E, por favor, gente maravilhosa, você já deixou o seu like? Não deu ainda o seu like? Então, por favor, deixe o seu like. É muito importante. Nos ajuda aqui a evangelizar dentro do YouTube. Nos ajude a ganhar almas para o reino dos céus. E como eu faço isso, pastor? É simples. Deixa o seu like, o seu joinha. E se não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva e assista todo o culto. Não permita que absolutamente nada lhe atrapalhe, porque neste momento
A tua casa está sendo transformada num santuário para Deus. Neste momento, o Senhor está tocando na sua vida, restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado, ajustando tudo aquilo que precisa ser ajustado. Aí onde você está, diga glória a Deus. Aí onde você está, diga eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar a leitura. O texto sagrado diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você entendeu por que que as provações, Satanás sempre trabalha nos provando? Porque ele sabe que nós somos atraídos pela nossa cobiça. Então ele sempre vai preparar o pecado, porque o pecado, uma vez consumado, como está aqui escrito, ele gera a morte. Essa morte é tanto a morte física, como principalmente a morte espiritual. Você sabe que a morte espiritual, ela é mais prejudicial do que a morte física. Porque se a morte vier nos buscar e nós estamos vivos espiritualmente, firmes na presença do Senhor, veja bem, não é firme com uma igreja, tá, gente? Não é firme na religiosidade, não é firme agarrado a uma placa de igreja, que muitas pessoas, infelizmente, estão agarradas a uma placa de igreja. E igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, mas firmes na presença do Senhor. Uma vez você firme na presença de Deus, eu firme na presença de Deus, a morte vier nos buscar, esse não é o problema, porque nós estaremos salvos. Agora, o grande problema é nós estarmos mortos espiritualmente. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: não deixe a morte espiritual lhe destruir. Tudo que o mal quer é que nós venhamos apagar o espírito. Tudo que o mal quer é que eu e você venhamos nos tornar homens e mulheres relaxados espiritualmente. Lembra do que eu falei há poucos minutos atrás? Assim que nós acordamos, recebemos a benevolência de Deus, do acordar, a dádiva de Deus nos dá mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um novo dia. A partir desse momento, a nossa vida é fazer escolhas. Podemos escolher o bem, como também podemos escolher o mal. Ninguém pode dizer, eu fui atraído pelo mal. Sim, o mal sempre vai querer nos atrair, mas sou eu que tomo a decisão de vencer o mal ou não. O mal não tem poder de me pegar pelas mãos e me arrastar ao pecado. A única coisa que o mal tem poder para fazer é lançar a seta do pecado, é tentar me seduzir. Lembra do exemplo que eu falei do doce de leite? Ele sempre vai estar trazendo, apresentando a você, passando debaixo do seu, do meu, do nosso nariz, a sobremesa predileta, aquela comida que você tanto deseja, a fim de nos fazer morrer, espiritualmente falando. Cabe a mim fazer a escolha. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou cair nesse pecado. Eu não vou deixar esse pecado me dominar. Eu não vou permitir que esse pecado suje, risque, apague o meu nome do livro da vida. Eu não vou permitir que esse pecado atrapalhe a minha comunhão com Deus, o meu casamento com Deus. Dá um exemplo simples para você. Eu estou completando 27 anos de pastor. E nesses 27 anos de ministério, rapidamente para terminar, quantas vezes eu não já vi famílias completamente destruídas serem abençoadas por intermédio da fé. Famílias que estavam vivendo um verdadeiro caos, um verdadeiro inferno, serem completamente transformadas por intermédio da fé, da vida com Deus, da vida comum com Deus. A mão de Deus se estender e salvar aquele casamento,
aquela união. Mas quantas vezes eu confesso para você que eu também não vi famílias se destruírem por causa do pecado. Eu me lembro de uma situação de um homem que tinha uma família completamente abençoada, linda, frequentava a igreja. Uma família linda, linda, linda. O marido, a esposa e dois filhos, uma garotinha e um bebezinho, um menininho, uma coisa mais linda do mundo. Família linda, linda, linda. Uma família invejável. E infelizmente esse homem cedeu à tentação e se envolveu com uma garota de programa. Isso há muitos anos atrás. E dessa relação, infelizmente, ele contraiu AIDS. Ele acabou passando para sua esposa. E a sua esposa descobriu, separou, e aquele homem vinha para a igreja chorando: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor, por que Deus deixou? E eu um dia preguei exatamente isso para ele. Falei: não, rapaz, não é que Deus deixou. Você deixou essa cobiça te vencer, ela te atraiu. Você não suportou a provação. E o salário do pecado, como está escrito aqui, é a morte. Vamos ler mais uma vez o versículo 15 para a gente orar. Ele diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que coisa forte. É igual o boleto, é igual o cartão. A gente compra no cartão, é tão bom quando está comprando no cartão, é tão gostoso, não é verdade? Mas tem um problema, uma hora o boleto vai chegar. E aí o boleto é amargo. Sim ou não? É ou não é verdade? O boleto é amargo, mas tem que pagar. Assim é na vida. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Plante coisa boa, que você vai colher coisas boas. Os frutos da vida com Deus. Mas não caia no erro de plantar pecado, porque você vai colher o fruto do pecado. Eu vou colher o fruto do pecado. Olha a importância de nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, buscando a sua misericórdia. E é o que nós vamos fazer agora: clamar a Deus, pedir que Ele abençoe a tua semana, que abra as portas que estão fechadas, mas principalmente você deve pedir a Deus que Ele te ajude a você viver firme na sua presença, a andar nos seus caminhos. Glória a Deus. Pegue nas suas mãos o copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, entramos na tua santa e gloriosa presença, entendendo, meu Deus, que precisamos, meu Deus, caminharmos firmes na tua presença, e que até o último instante, até o último suspiro de nossas vidas, Satanás vai tentar fazer de tudo, meu Deus, para nos afastar da tua presença. E ele vai usar exatamente o nosso ponto fraco, Pai, para querer nos afastar de Ti. E antes, meu Deus, de Te pedir portas abertas, que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor venha, meu Deus, trazer à existência aquele milagre que este homem, esta mulher tanto deseja, Te pedimos, Pai, venha, meu Deus, restaurar o Teu altar em nossos corações. Venha, Pai, nos fortalecer espiritualmente, porque uma vez fortalecidos, Pai, estaremos, meu Deus, firmes na Tua presença, suportando, meu Deus, as tentações, suportando, meu Deus, as provações, tendo em mente que alcançaremos a coroa da vida. Glória a Deus. Meu Pai, eu te peço, Senhor, toca, meu Deus, uma vez que já oramos por aquilo que há de mais importante, que é a nossa vida espiritual, te pedimos agora, Pai. Toca, meu Deus, na vida desta pessoa, na vida econômica, financeira, abrindo, Pai, as portas que estavam fechadas, Senhor. Toca, meu Deus, na família, na vida, meu Deus, sentimental, no casamento, na saúde, trazendo, meu Deus, a cura que essa pessoa tanto
tanto deseja, tanto almeja. Oh, meu Deus, eu não sei qual é, nem quais são as lutas que essa pessoa tem enfrentado, Pai, mas o Senhor sabe, meu Deus, de todas as coisas. Então, Senhor, neste momento, nesse instante, se faz presente, Pai, nesta corrente de oração. Sim, meu Deus, porque aonde tem oração tem resposta, aonde tem oração tem a manifestação do teu poder, aonde tem oração tem vidas transformadas, vidas restauradas. Então, Pai, te suplicamos, meu Deus, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado na vida deste homem, na vida desta mulher. Te pedimos isto pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, vamos agora orar o Pai Nosso. E na medida que nós oramos o Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, Deus, Ele toca na sua vida, Ele envia um exército, uma miríade de anjos para tocar na tua vida e te ajudar naquilo que você precisa ser ajudado. Ele envia socorro para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Repita comigo com toda a sua fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que têm nos ofendidos. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje e para todo sempre. Você que crer, diga amém, diga glória a Deus. Bebamos juntos do copo com água, façamos com fé e creia, meu querido, minha querida, que neste momento o Senhor toca na sua vida. Façamos com fé. Glória a Deus, eu tenho certeza que o Senhor tocou na sua vida. Por favor, não saia do culto, me dê 1 minuto para terminar o culto, não saia antes da bênção final. Gente maravilhosa, coloque esses 2 dias como algo sagrado na sua vida. Domingo e quinta-feira, 8h30 da noite. Domingo pelo YouTube, quinta-feira pelo Instagram. Aqui está o nosso Instagram, @RodrigoLeite7. E se você está aqui e você diz, Pastor Rodrigo, eu gostaria de ser uma coluna da obra de Deus. Inclusive nós temos o nosso memorial. Aqui está a foto de todas as pessoas que têm nos ajudado a manter as portas da casa de Deus aberta. Nós temos essa igreja online, mas temos também uma igreja física. Inclusive, nós tivemos, todos os domingos, nós temos culto maravilhoso, em onde eu tenho certeza que Deus tem abençoado essa porta, que não é nossa, mas é uma porta de Deus, que Deus abriu para que almas sejam salvas, sejam libertas. Quantos testemunhos nós temos desse ministério, tanto a igreja física como a igreja online. Se você deseja ser um dizimista fiel, um ofertante, pastor, eu posso ajudar? Ajude, nos ajude, inclusive adotando uma família. Todos os meses eu fiz um voto com Deus de ajudar famílias doando cestas básicas. Nós doamos cestas básicas, inclusive semana passada nós fizemos doações de cestas básicas, ajudamos crianças com fraldas, com medicamentos. Adote uma família. De repente uma cesta básica para você não é nada, glória a Deus por isso, mas tem pessoas que quando a gente doa uma cesta básica, a lágrima escorre pelos olhos, a lágrima da angústia de estar passando por um momento difícil. Então seja um instrumento de Deus. Esse é o Pix da nossa igreja. Por esse Pix você pode devolver o seu dízimo, a sua oferta,
mas por favor, só faça isso se Deus toca o seu coração e nos envie uma foto para a gente colocar nesse memorial. Hoje nós fizemos um voto com Deus de todos os meses subir um monte e clamar por todos os meses, nós derramamos as nossas lágrimas sobre esse memorial, pedindo para que Deus abençoe aqueles que têm nos ajudado, e eu tenho certeza que Ele vai, assim como você estende as mãos para ajudar essa obra, esse ministério, o Senhor estende as mãos para te ajudar, tá certo? Gente maravilhosa, estamos chegando aos instantes finais. A partir dessa semana, toda segunda, quarta, sexta, 9 da noite, aqui pelo YouTube, nós estamos realizando a Noite de Paz, uma oração para que você ore antes de dormir, uma oração rápida, 5 minutos, mas que vai trazer uma diferença grandiosa para a tua vida ao vivo, toda segunda, quarta, sexta, 9 horas da noite. Faz um esforço de participar, Noite de Paz, para que você tenha paz na sua vida, para que chegue a paz de Deus na sua casa, tá certo? Agora, por favor, nos ajude a ganhar almas, a evangelizar. Em algum lugar, aqui tem um botão escrito compartilhar. Clique nesse botão, copie o link desse culto, coloque nos status do seu WhatsApp, das suas redes sociais, envie esse culto para aquela pessoa que você ama, e eu tenho certeza que assim como Deus está te abençoando, vai abençoar também a vida desta pessoa, tá certo? Povo de Deus, se eu falei qualquer coisa que o senhor e a senhora se sentiu ofendido, por favor, nos perdoe. A nossa intenção nunca é ofender ninguém, causar desconforto, pelo contrário, é te abençoar, porque nós te amamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cubra de bênçãos, te guarde, que essa semana seja uma bênção para você. Um abraço apertado, um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus.